Esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá pessoal, estamos de volta ao nosso Expresso Sindimepa, hoje tratando de um assunto muito importante, polêmico, porém necessário. Aqui nos estúdios estamos recebendo o médico obstetra, Dr. Paulo Bronze. Doutor, novamente, seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, né? E a gente está aqui para tirar as dúvidas, né? Tá certo. Pessoal, no primeiro episódio nós falamos um pouco sobre a violência obstétrica, o que é, definimos um pouco esse tema. Agora a gente vai falar um pouco sobre o pré-natal e a segurança jurídica na prática médica. Doutor, no primeiro episódio a gente chegou a abordar um pouco sobre a importância do pré-natal, mas agora vamos tratar de forma mais contextualizada, tá certo? Como o pré-natal ele pode ajudar a evitar conflitos relacionados ao parto, por exemplo? Olha, o pré-natal ele é de fundamental importância, né, quando a mulher ela é engravida. Então, na verdade, acho que a porta de entrada do SUS, que seria nos postos de saúde, teria que garantir tanto a parte da fertilização, né, da paciente que queira engravidar, porque às vezes tem dificuldades, ou fazer o planejamento familiar, e também de cuidar dessa mulher quando ela é engravida, né? Mas a maioria dos médicos que fazem posto de saúde são clínicos. São os clínicos recém-formados, a maioria são recém-formados. E não tem, né, essa expertise de fazer um manejo, de fazer esse cuidado com a paciente do pré-natal, né? Aí quando chega uma paciente grávida lá no início de gestação, né, com 12, 13 ou 14 semanas de gestação, é necessário que a unidade tenha estrutura suficiente para que comece um pré-natal, né, um pré-natal adequado. Então, como é que seria esse pré-natal adequado? Né? Eu posso ter um pré-natal minimamente invasivo, só de conversar, fazer consultas e fazer avaliação clínica, ou eu preciso fazer um pré-natal que precisa ter exames, que os exames nem toda vez terão unidade básica. E quais são esses exames? Porque eu tenho o pré-natal que eu faço no meu consultório. Então eu peço as sorologias para essa paciente, para ver como é que está a rubéola, como está a toxoplasmose, como é que está citomegalovírus, como é que está a hepatite, como é que está o HIV, VDRL e antígeno para sífilis. Né? Eu peço uma ultrassom para ver se tem marcadores cromossômicos de primeiro trimestre, com 12 semanas. Né? Então, assim, ou ultrassom inicial para fazer datação de data gestacional. Né? Então, a gente precisa desses exames. E nem todo pré-natal, que é do município, ou do estado, ou de unidade básica, não tem essa estrutura. Para a paciente fazer uma ultrassom na unidade básica, demora, né? Para a paciente fazer os exames, esses exames que eu falei de sorologias, não tem a pronta e a hora, né? Então, e aí, como é que a paciente, se é uma paciente que já tem diabetes, sabidamente diabetes, ou desenvolve diabetes gestacional, como é que você capacita esse médico clínico para fazer, né, o diagnóstico de diabetes gestacional? Esse clínico que vai controlar essa paciente na unidade? Não, ela tem que caminhar para o especialista. Tem especialista na atenção de saúde, que é a atenção integral, que é o segundo momento, né? Você faz o diagnóstico e você não consegue controlar o paciente, você tem que caminhar para o especialista. Tem esse especialista nas policlínicas, em todos os municípios do Brasil, nos interiores, não tem. Não te encontra mais na capital, né? Ou quando a paciente vai numa emergência obstétrica, porque vai encontrar um obstetra de plantão. Mas não é o momento dela fazer o tratamento. O tratamento dela é para atenção lá na atenção básica ou na atenção secundária. Não é na terciária que é no hospital. Então o pré-natal é importante porque você faz esse diagnóstico, você tem que controlar até a paciente chegar no termo e esse termo é ela ganhar seu bebê e ter o resultado materno, fetal, preservado. Qual é o resultado? Os dois vivos, com saúde e com o melhor acolhimento possível. Agora, isso daí tem que se ter investimento. Se o Estado, o governo, o município não tiver investimento no seu pré-natal de base,
você tem sorte de tudo nas emergências das maternidades. Pré-eclâmpsia, eclâmpsia, diabetes gestacional e assim vai. Só corroborando, a gestação habitual, ela tem de 37 a 42 semanas. Né? Hoje fala-se muito em parto adequado. Essa palavra adequado, ela contempla o padrão correto, ou seja, a paciente que é acompanhada pela equipe que vai conduzir a cesárea, que passa o termo de consentimento informado, tentando esclarecer todas as dúvidas, fazendo os alinhamentos em relação ao pré-natal, aos exames, para chegar no que é a cirurgia segura. Quando você tem, principalmente na questão da interiorização do médico, inclusive sua camisa fala a respeito disso, né? Sindilepa vem brigando por um piso salarial do médico para todas as pessoas que trabalham e lutam muito para ter uma medicina digna, né? Seja do ponto de vista da sua prática, quanto também da sua remuneração. Depois eu queria que você aproveitasse e falasse um pouquinho disso. Mas, como fazer para que essa gestante que está lá na ponta, lá no interior, que não está num hospital terciário com uma retaguarda adequada, evitar a violência obstétrica? Eduardo, realmente isso é um desafio, né? É um desafio. Por quê? Porque uma equipe capacitada de atenção básica ou dos interiores, né? Ela precisa passar por uma formação. E essa formação, pelo treinamento, não é do dia para a noite, né? Isso custa tempo, isso custa investimento, né? Como é que você vai fazer a paciente? Porque a paciente, quando ela está grávida, a partir de 36 semanas, os hormônios dos placentários, os hormonais que regem a gravidez, deixam o paciente também alterado. Né? Os sentimentos da grávida ficam alterados, elas ficam mais sensíveis. Né? Então tem toda uma forma de adequada de ter essa assistência, esse acompanhamento com a grávida. Então tudo ela se sensibiliza. Se você falar uma mais alto, ela pode interpretar que ela está sendo violentada. Né? Se ela está pedindo cesárea e a indicação naquele momento não tem como fazer a cesárea, porque assim, eu acredito no seguinte, existe a autonomia da mulher. Tudo bem, existe. Mas existe a autonomia médica, que é do ato médio. Né? Então vai ter um conflito. Né? Entre a autonomia da mulher, ela escolher a via de parto. Olha, doutor, eu quero cesárea. Tá, mas aí se eu indico uma cesárea onde não tem esses parâmetros de segurança, que é um pré-operatório, né? Naquele momento eu não tenho um risco cardiológico da paciente, mas se colocarem na lei que ela tem direito e ela assina o consentimento informado de todos os riscos, porque o que acontece? Literatura, estudo, aumenta em 10 vezes a mortalidade quando você parte com parto cesárea, em vez de um parto normal. Os custos aumentam da mesma proporção, um parto normal com um parto cesárea. Para quem tem o poder aquisitivo, que tem o seu médico particular, que tem o hospital particular, não vai ter todo esse problema, mas aquela mulher que depende do SUS, lá do interior, eu acho que vai ser complicado. Por quê? Porque você vai ter que ter uma equipe, e não é só uma, né? Vamos colocar municípios mais de 100 mil habitantes, é mais ou menos 30 atendimentos dia, são mais ou menos 100 partos mês, né? E aí vem se você tem que ter uma estrutura de você indicar uma cesárea autônoma se você não tem esses parâmetros de segurança. Se essa paciente, ela na mesa de cirurgia tem uma parada cardíaca por uma anestesia, ou porque tem uma falha cardíaca e fez anestesia e teve uma parada cardíaca, ela morre pela lei. Se essa lei ser aprovada, a gente pode ser criminalizado e ser preso, porque o resultado foi de morte. Mesmo ela com consentimento lá. Mas pode ser provocado a justiça e dizer que a gente cometeu crime.
Fala pra gente desse projeto de lei assustador que você acabou de mencionar, por favor. Bem, esse projeto de lei, ele é de 2025, do deputado José Guimarães, do PT, tá? Ele coloca lá na justificação das disposições gerais dele tudo que hoje já se faz, né, num serviço que tem estrutura, né? Tudo se faz parto humanizado, onde tem o critério do consentimento informado, tudo isso ele é factível nas disposições gerais. O problema é que essa lei ela tipifica como crime algumas manobras técnicas próprias da obstetrícia. E aí fica realmente, já vai ficar com uma insegurança jurídica. E eu vou ler para vocês a tipificação. Só que ele não diz assim que é um médico que vai ser criminalizado, responsável. Não é só o médico. Enfermeiro obstetra, é o técnico de enfermagem que faz lá no GINCONS, que ninguém quer ele que faz o parto, ou o parteiro, né? Parteiro, tem muito parteiro que faz aí os partos domiciliares nesses municípios distantes, vamos dizer, no Marajó, que é pulverizado e tal. Se a mulher achar, ou alguém achar da família que for violência, ele pode ser criminalizado e ser preso. Então, no capítulo 5 da lei 17.300 17.000, deixa eu ver aqui, projeto de lei 1.163 de 2025, 1763, tá? Então, no capítulo 5, ele criminaliza, ele tipifica o que seria dos crimes. Ofender a integridade corporal ou a saúde da gestante, parturiente ou puérpera, por meio de emprego de manobras, técnicas, procedimentos ou métodos em desacordo com os procedimentos estabelecidos pela autoridade de saúde. Aí quais são esses métodos? Que ele não coloca aqui, mas a gente tem a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, ela coloca os protocolos todos. O que é do ato médico, o que é que você pode fazer, o que não pode fazer, dependendo da sua indicação, naquele momento, né, de indicação. A gente não vai fazer nada fora normal, o médico não faz, ele não aprende isso, né? Se ele fizer alguma coisa desacordo que é estabelecido nos protocolos, tudo bem. Pena de detenção de 1 a 3 anos e multa, né? Do parágrafo onde se a lesão resulta em, no inciso 1, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias da paciente. Perigo de vida para a gestante, parturiente, puérpera ou para o nascituro. Debilidade permanente do sistema reprodutivo. 4, aceleração do parto. Pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo 2. Se a lesão resulta em 1. Perda e inutilização do membro, sentido ou função. 2. Deformidade permanente. 3. Aborto. E já tem um no Código Penal, né? O Instituto Jurídico, já que é os artigos 124 e 125 do Código Penal, que fala sobre aborto, né? Não deveria estar isso aqui. Eu queria pegar um gancho antes de você continuar, só para mencionar que nada contra um projeto que quer sanear ou deixar que qualquer tipo de incoerência tenha punição. Todavia, é de responsabilidade do médico a tomada de decisão mediante situações em que ele não tenha tempo de pedir o consentimento dessa mulher. Eu acho que esse é o ponto relevante, né? Dentre outros. Mas eu te pergunto, muitos casos envolvem a alegação da mãe que diz que não foi informada ou que está diante de uma falha, de um erro médico, e a dúvida, às vezes até a falta de compreensão. Eu quero lembrar que na nossa região amazônica nós temos indígenas que às vezes são atendidos e que sequer dominam o nosso idioma. Como transformar em uma lei e em crime tomadas de decisão que podem estar salvando vidas, né? Exatamente. Aí a gente coloca, né, a insegurança jurídica de criminalizar atos médicos, né? Que existe um momento na obstetrícia, é uma caixinha de sempre conversa entre a gente nas maternidades e tal, que a obstetrícia é uma caixinha de surpresa, né? Então, vai ter local que eu não tenho nenhum aparelho de ultrassom para fazer um diagnóstico, para saber se um bebê
no gritar descendo e tá tudo bem, batendo normal, o batimento cardiofetal dele normal, tudo legal, só que tá com 2 veias circulares no pescoço. A gente não consegue observar isso. No momento que ele encaixa no canal, aí a gente vai perceber que pode ter alguma coisa de errado. E como é que a gente vai fazer? Né? Então são essas situações que acontecem, geralmente, como a gente conversou ainda agora, que existe as distócias, são distócia de ombro, que o ombro é muito largo e não tem como delivrar, às vezes fratura. Existem todas as manobras. Se você for perceber as manobras para delivramento de ombro, que você tem que apertar a barriga da mãe, deixar a mãe de uma posição que não é legal, né? Mas é a manobra que é para delivrar o ombro, aí vai ser com a violência. O próprio Cristeller, né? O Cristeller também está justificando de pressão no abdômen. E não é qualquer pessoa que consegue fazer Cristeller bem feito, aí que você pode fazer uma lesão hepática, o que é de altura hepática. O Cristeller é quando você faz uma pressão no fundo do útero para tentar, porque a mãe às vezes está numa posição... Para expelir, no caso, né? O Cristeller é o seguinte, você faz uma pressão uterina, né, para tentar livrar esse polo cefálico, ajudando a mãe... Uma pressão forte. Uma pressão forte no fundo do útero, mas tem que saber fazer, porque senão pode lesar uma pressão, fazer uma ruptura hepática, pode fazer uma ruptura uterina. Então existe um procedimento. Geralmente a gente não usa muito, porque eu sou um obstetra que aprendi a fazer fórceps. Né? Então, assim, o fórceps também pode ser criminalizado. O que é o fórceps? O fórceps são 2 colheres de metal que a gente aprende o polo cefálico. Existe uma técnica, né? São umas colheres que você aprende o polo cefálico. Existe uma técnica, geralmente é sob anestesia, né? Faz a epísio para aumentar a circunferência da vagina e você faz o movimento para fazer a extração do bebê. Eu fiz muito fórceps. As meninas nasceram muito bem, né? E assim, e as mães depois se reconstrói a epísio, fica uma plástica perfeita, mas você tem que saber, tudo aí é o ato médico, tem que saber fazer na reconstrução, não pode ser qualquer, vamos dizer, qualquer pessoa fazendo que não tenha essa expertise de você reconstruir uma epísio. Tá certo, então estamos quase chegando no final do nosso 2º episódio. Doutor, assim, para a gente contextualizar, né, e englobar mais o nosso bate-papo de forma... do pré-natal ainda, né? Que aí os exames e tudo. Isso. Vamos falar um pouco mais sobre o pré-natal, a importância dos exames, né? Então, desse acompanhamento. Essa importância do pré-natal de você ter os exames em mão, de você fazer os diagnósticos, e quando você tem o diagnóstico, quando você se sente, o médico lá, o clínico, sente preparado para poder fazer o tratamento, legal. Mas quando ele não se sente preparado, quando ele vê alguma coisa já alterada, ele tem que caminhar para o obstetra, né? Porque o obstetra vai fazer todo o manejo, todo o tratamento, até essa paciente tiver condições de ter seu parto. Tem muitas pacientes que têm outras patologias associadas, né? Paciente que pode ter uma trombofilia e tem que estar usando as heparinas, né, para que ela não faça trombose, né, e não tenha problemas. Outras pacientes com lúpus, outras pacientes com diabetes, ou pré-eclâmpsia, eclâmpsia. Então, assim, eclâmpsia é final de gestação, né? Convulsionou, na minha época, não sei se ainda né, quando chegou a paciente convulsionar, porque você tem que resolver o parto, né? Resolve o problema da eclâmpsia, deixa a paciente estabilizar e depois você resolve o problema do parto. Geralmente é cesárea, né? Então, assim, existem várias patologias que o pré-natal precisa identificar, né? E a orientação, alimentação adequada, fazer atividade física, né? Evitar os glicídios, os açucarados, os açúcares, evitar o sal, porque assim, no meu pré-natal eu sempre coloco que a mulher grávida, ela é ávida, os receptores são muito mais ávidos por qualquer coisa, né? O sentimento, o olfato dela, tudo muda, né? Ela fica muito mais aguçada porque ela vai proteger o bebê. E na nossa região se usa muito, né, conservante muito com sal, né? É o camarão, é o vatapá, carne seca,
né, o charque, os enlatados. Por quê? Porque a nossa região, a cultura foi feito isso, né, de você conservar os alimentos com sal, né, junto com açaí, né? Então, assim, e isso pode elevar a pressão da paciente. Então, assim, tem uma discussão, não, a dieta é hipossódica ou normossódica e tal, porque no sul, se você for para o sul, o paraense que vai para o sul, quando ele vai comer em qualquer lugar, é insosso lá. Então, assim, pressão agora não, mudou um pouco, né? Mas antigamente pressão, a pré-eclâmpsia lá para o sul, para o sudeste, era baixo. Porque a alimentação, se tudo você for, não tem sal. Eles colocam sal na mesa, tu te serve. Mas no Pará não é assim, né? É o peixe seco com sal, é o charque, é os enlatados, é o tacacá, é o camarão, tudo é com sal. Então, é importante a dieta para essas pacientes, baixo sal, e você tem que orientar, evitar também os açucarados, refrigerante e outros, né, que a mulher ela tem, e depois quando a gente fala, olha, você aumentou de peso, então tem que controlar o peso, até 12 quilos, né, durante a gestação toda. Tem mulher que engorda 20, 25 quilos na gestação. Já é um risco para o bebê. A diabetes pode ter óbito fetal antes de 37 semanas. Já imaginou? Quase para ganhar o bebê e vai chegar um dia lá e morte súbita do bebê porque a diabetes gestacional ou não foi diagnosticada ou foi mal controlada. Bebês grandes, gigas, que podem ser diabéticos no futuro, já começa a vida do bebê aí já comprometida, né? Então, assim, gemelar, que são um outro tipo de conduta, né, para a gestação gemelar, ainda mais quando for de placenta única, que pode ser ter a anastomose, né, ser o transfusor e transfundido, que é um problema grave. Então, assim, pré-natal é para identificar essas situações para levar para o médico obstetra. Tá certo. Partindo, então, do seu ponto de vista, doutor, assim, para a gente já ir caminhando para o nosso fim do nosso segundo episódio, partindo do seu ponto de vista, a qualificação da assistência é o caminho mais seguro do que a criminalização, por exemplo. Exatamente. Aí, quando você fala melhorar a estrutura, a qualidade de atendimento e a qualidade dos profissionais. No momento que você valoriza um médico de carreira de Estado, um salário digno para o profissional, né? Concurso que você vai se aposentar com uma carreira, não é para você começar com R$4.000 e se aposentar daqui a 20, 25 anos com R$4.000. É isso que ia acontecer com os colegas do Estado, né? Então isso é indigno. Quer dizer, como é que um indivíduo pode fazer um serviço de excelência com um salário que não vai te dar essa qualidade, né? Então, assim, começa lá na ponta, começa a valorização do médico, que melhora a assistência para lá no início do pré-natal, né? Que você vai ter médico e um médico obstetra que conhece, para que tenha o melhor desfecho no resultado quando ela for ganhar o bebê. Tá certo. Falamos sobre valorização profissional, já percebemos que você veio hoje devidamente uniformizado, né? Por favor, foquem na camisa do doutor. Aqui a gente está fazendo a campanha do piso salarial do Estado, né? A gente fez uma sessão especial, o Sindicato dos Médicos, sessão especial agora no início do mês, né? Que foi muito exitosa, né? A deputada Maria do Carmo, ela se solidarizou com a gente e chamou para a gente fazer essa sessão especial. A gente solicitou, a gente já está com o projeto pronto e está tramitando aí espero que tramite na Assembleia Legislativa. E também tem o nosso PL do Senado, que essa semana nós fomos para Brasília, né, brigar lá pelo nosso piso nacional dos cirurgiões dentistas e os médicos, né, porque a nossa lei de 1961, que rege com relação a ela está defasada, desatualizada, e a gente está tentando atualizar. Nós ganhamos na Comissão de Assuntos Econômicos, né? Era extra pauta, nós conseguimos aprovar lá. E agora foi para a Comissão de Assuntos Sociais, que é a terminativa. De lá, passando lá, o projeto anda para a Câmara dos Deputados. Então, o piso nacional ele vai tramitar, mas o piso estadual ele se faz necessário o quanto antes. Estamos tratando de um assunto relevante,
de uma qualificação de profissionais que é importante para que a população obtenha o melhor atendimento. Não é que o médico precise ganhar muito para trabalhar bem, não é nada disso. Mas ele precisa ter uma boa formação, ele precisa investir na sua educação médica continuada. Isso não vem de graça, né, Paulo? Não vem. Então, precisa Não realmente dessa... não é porque, assim, se você for ver um curso de medicina particular hoje, é uma pequena fortuna que o aluno já sai devendo o governo, né? Mais de R$1 milhão. São 6 anos de formação e a gente se depara com a desvalorização fora do mercado, né? Então, assim, a valorização é importante. A gente está lutando por um piso tanto do Estado quanto o nacional, mais ou menos uns 9 salários mínimos, que dá em torno de 13 a 14 mil reais hoje, para médico de 20 horas. Seria o razoável para... Será um razoável, né? Na verdade, só para corrigir a injustiça do tempo de 60 anos que não foi corrigido. É isso. Bom, eu queria encerrar esse bloco agradecendo a presença do Paulo, da Mayra e daqueles que nos ouviram e assistiram. O tema é vasto, como eu mencionei no bloco anterior, mas ainda temos algumas coisas para esclarecer com o Paulo, aproveitando a vinda dele para o nosso Sindimeta, para o nosso podcast de Sindimeta. E convido a todos para pegar seu cafezinho e acompanhar o próximo episódio que vamos fazer. Olá, esse é o Expresso Sindimeta, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios.